Glória a Deus. Eu queria que vocês recebessem com muita alegria Pastor Juscelio, Gilberto Araújo, Kenner Terra, Davi Lago. E a gente vai iniciar aqui nosso período de conversa. Todo mundo de preto na palheta. Deixa essa para mim, deixa eu sentar aqui que aí eu vejo vocês todos. Ah, o Natan, meu Deus do céu, Natan, Ricardo, aplauda agora forte. Fica à vontade. Senta ali. Glória a Deus. Meus amigos, bom dia. Se apresentem, falem oi para esse povo lindo que está aqui para nos escutar. Paz, queridos. Paz, galera. Tem som aí? Paz, queridos, tudo bem? Sou Gilberto Araújo, uma honra estar com vocês. Lidero o Fire Universitário, sou pastor, fundador de uma igreja chamada 70x7. Há 15 anos eu vejo Jesus fazendo muita coisa incrível dentro das universidades. É uma honra estar aqui, Vilela. Bom dia, eu sou o Davi. Uma alegria, uma honra, um abraço. Apóstolo Luiz Hermínio, Filela, Pastor Ronaldo querido, cada um de vocês, que nós possamos ter minutos abençoados aqui para a glória de Deus. Bom dia, irmãos. Que alegria estar com vocês. Olha aí, ó. Irmão, eu estou me sentindo aqui um leão na cova dos Daniéis aqui, porque o negócio... Mas que alegria estar com vocês. Para quem não nos conhece, eu sou o Natan. Hoje temos a graça de pastorear o Mevan Jovem sede ali em Itajaí. Está aí uma galera representada. Feliz de estar aqui com os irmãos, poder participar dessa mesa aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Juscelio. Eu caminho com o Mevan, com o pastor Luiz Hermínio desde 2006. E atualmente a gente pastoreia a Mevan em Campinas. Bom dia, pessoal, graça e paz. Eu sou o Kenner Terra, sou pastor lá no Rio de Janeiro, pertinho ali em Realengo, da Igreja Batista Betânia. É um prazer estar aqui, é um prazer partilhar esse tempo com vocês. Glória a Deus. Eu sou o Felipe da Jose. É um prazer estar com vocês. A gente tem alguns assuntos, acho que a gente pode entrar com o primeiro, e numa dinâmica bem interessante. A gente teve um tempo hoje de manhã, e a gente vai conversar sobre a igreja, e sobre questões que envolvem a igreja. Pode colocar o primeiro assunto para a gente aqui. O espaço da comunidade, na ideia da independência. Que Deus me dê condição e voz, né? Para a gente ir adiante. A gente estava falando, hoje é um dia muito significativo para a nação brasileira. Hoje é o dia da independência. E é claro, existe todo um contexto histórico envolvendo a independência do Brasil. Existe todo um aspecto. Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui que vai contrariar vocês. Mas eu não queria ficar de costas para vocês, não. Queria ver vocês também. A gente tem todo um contexto histórico envolvendo a independência, mas a gente queria usar essa palavra independência, não, digamos assim, eliminando aquilo que aconteceu, né, há um pouco mais de 200 anos atrás. A gente queria falar desse conceito de independência, e como a vida comunitária esmaga essa ideia de independência. A esmagadora maioria das pessoas que entram nos nossos gabinetes pastorais, tem muitos pastores aqui, Rodrigo, enfim, tem muitos pastores aqui, nossos,
e amigos e parceiros e líderes. A maioria das pessoas hoje buscam o seu propósito de vida. Qual o meu propósito de vida? E parece que essa descoberta individual, ela parte de uma ideia de independência e não de uma ideia comunitária. E o indivíduo não consegue construir a sua identidade do ponto de vista bíblico sem a vida comunitária, porque ninguém se auto-envia. Você precisa do auxílio da comunidade para consequentemente produzir coisas que só a vida comunitária pode produzir. E eu introduzo esse assunto e passando a bola para os meus irmãos, digo que eu tenho um histórico, um passado, muita gente sabe. Eu cresci sem pai, fui para um colégio interno muito cedo, não tive uma referência clara de família, nunca vi um casamento ao meu redor dar certo, nunca vi como um pai de fato precisa tratar o seu filho e vice-versa. Não me sinto, enfim, não é pena o sentimento que você tem que ter de alguém como eu, mas tudo que eu aprendi acerca da vida e do meu propósito, eu não aprendi na independência. Eu até tentei ser independente, mas eu não descobri a minha vocação e a minha funcionalidade na independência. Tudo que eu sei acerca da vida, eu aprendi na vida comunitária. Eu aprendi com o Juscelio, eu aprendi com o Marley e a Regina, eu aprendi com o Salésio, alguns que talvez você nem sabe o nome, mas são parte da comunidade em que eu participei, e foi lá que eu aprendi a vida. Como é que é um casamento, como é que se administra. Então a gente quer contrapor uma ideia de independência, não sendo insensível à história do Brasil, mas ressaltando e trazendo luz à ideia da comunidade e como ela esmaga todo o conceito de independência, que é o que se tem hoje no processo da descoberta. Como eu descubro a minha vocação? A gente acha que comprando um curso, agora não se arrasta mais para cima, né? Agora clica no link. Mas como que eu descubro? Não anulando também as ciências, os ensinos, os estudos, a utilidade de todo mundo. Mas parece que a nossa busca é sempre uma busca independente, por uma coisa que só pode ser descoberta na vida comunitária. Vocês estão juntos aqui, amém? Então a gente quer dialogar com você sobre vida comunitária, leitura, pastor Juscelio, Gilberto, Davi Lago, leituras que a gente, percepções que a gente foi tendo, das nossas comunidades hoje, dos problemas dela, e a gente não quer ficar diagnosticando também, a gente quer oferecer essas leituras, mas que isso produza esperança, ou que isso produza uma demanda de trabalho posterior, quando tudo isso aqui acabar e a gente voltar para as nossas comunidades, amém? Glória a Deus. Então, começando o nosso fórum, eu passo a palavra para os meus companheiros. Bom, gente, a ideia é falar sobre esse âmbito comunitário da fé ligado ao tema da independência, porque às vezes, quando nós falamos em independência, tratando aqui do ponto de vista da história da independência, a gente tem a sensação de uma busca intersubjetiva, pessoal, autônoma, mas até o tema da independência do Brasil aponta para uma coletividade, aponta para um povo que coletivamente sonha, deseja. Tem um pensador importante, que pensou o Brasil, que diz que um povo que sonha coletivamente torna-se uma nação forte. Então a fé cristã é uma fé coletiva, é uma fé intersubjetiva, quer dizer, há uma lógica da interdependência. Ninguém vive a fé sozinho, ninguém vive a fé à luz dos seus próprios interesses e desejos, que por vezes só representam vontade de poder. A fé é comunidade, o Espírito é comunidade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e o Espírito de Deus foi derramado. O testemunho público é um testemunho coletivo, porque nós somos pessoas cheias do Espírito, mas que a partir da coletividade da fé
testemunhamos e sinalizamos com obras e com palavras a presença poderosa do reino no mundo. Eu estava olhando uns dados aí outro dia, veja só, tem um novo fenômeno, que é o fenômeno do sem religião, que é diferente dos desigrejados, e que é diferente de quem não crê, um tipo de agnóstico. Não é isso, não é ateísmo. É gente que percebeu que não tem conexão alguma em nenhum espaço religioso e aproveita de todos eles. Hoje nós temos um dado, são chamados do sem religião. Pra vocês terem ideia, jovens de 16 a 24 anos perpassam aí 25%. Olha isso. Em São Paulo, esse número de 16 a 24 anos chega a 30%, mais do que juventude evangélica e católica. Ou seja, uma desconexão, uma incapacidade de perceber que a fé é uma fé da partilha, uma fé que fala de independência, mas é uma independência que gera comunhão, conectividade, né? Essa ideia de sujeito, essa ideia de homem livre que a modernidade criou, ela não pode desconfigurar o que é essencial da tradição cristã. E o essencial da tradição cristã é que nós só existimos enquanto povo de Deus se existimos em diálogo, em conexão, em partilha, em solidariedade com o outro. Então, numa sociedade profundamente egocêntrica, que acredita que a sua própria força é o mote para as conquistas, a fé cristã é uma contracultura que diz: sem o outro não podemos viver a Cristo. Sem o outro não é possível viver a fé. Então, o Pentecostes é isso. O Pentecostes é a presença das muitas línguas do poder do Espírito que nos faz gente com o outro. Assim, se queremos sonhar uma nação, um povo de Cristo, eu só faço isso nas inter-relações. Eu só faço isso tendo ombros uns para os outros. Eu só faço isso encontrando lugares comuns. Então, mais ou menos assim, onde há a presença do Espírito, onde há a presença de uma juventude de Cristo, ali há conectividade, ali há coletividade. Ninguém vive a fé sozinho, só há fé nas relações em Cristo Jesus. Amém, é isso aí. Vamos. Tá, então tá bom, é porque eu vi o Araújo. Não é para estragar, não. Então tá bom. Existe hoje a data festiva da independência do Brasil, como muito bem foi colocado, que foi um grito de liberdade, e uma liberdade para poder viver a sua coletividade, como bem foi colocado. Então, isso é lindo, é saudável. Havia um império sobre uma coletividade que não podia viver a partilha entre si, porque tudo que conquistava tinha que dar para alguém que não contribuía com o seu dia a dia. Isso foi maravilhoso. Nós temos um pouco dessa história no nosso DNA espiritual, figurado na pedagogia do povo de Deus arrancado de dentro do Egito. A própria Bíblia diz que nós somos transportados do império para um reino. Então, e nós vamos precisar aprender a viver coletivamente. Nós podemos viver coletivamente de forma errada? Podemos. O que faz? Aprende a viver o certo. Agora, uma coisa não é possível. Qual? Viver só. Porque essa é a primeira narrativa negativa da Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Então, quem dá razão para Deus não aceita viver só. Agora, uma das formas que a Bíblia entregou para mim não viver só, Jesus deixou. O Pai criou um conceito fundamental: não é bom que o homem viva só. O Filho veio e deu a receita de como não viver só. Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, não fica só. Então só tem um jeito para você não ficar só. Qual que é? Morre.
Então, quando a pessoa diz, ai, ninguém me apoia, ninguém me nada, ai, me sinto isolado, se morrer você não vai ficar só. É por isso que uma das maiores ferramentas para você não ficar só, quando Deus falou não é bom que o homem ficar só, Ele não estava dizendo não é bom que um homem não esteja casado, não é bom que esteja solteiro, não. Ele estava dizendo que o homem foi feito para um relacionamento. E como a receita para não ficar só é morrer, uma das coisas que Deus entregou para a gente foi o casamento. Porque só quem é casado sabe que não tem um lugar que te convida mais para morrer do que o casamento. Inclusive, se para você ganhar a salvação, o que você faz? Você morre. Você dá a sua vida que Ele dá a dele. Por isso que quando você casar, um dos convites que você vai ter é morrer. Aí você fica ali, morre, nem que seja só para ser salvo. Mas se souber morrer direito, vai desfrutar da coletividade que o casamento oferece, porque ele é a representatividade de Cristo e a igreja. E a Bíblia nos dá alguns termômetros para saber se estamos no caminho de não viver só. Porque a Bíblia, tudo que você ouve no mundo secular é uma proposta de independência. Independência financeira, independência de agenda, independência de universo, mesmo sociológico. Só que o Evangelho te oferece uma coisa só: a independência da individualidade. É você se tornando independente de você mesmo para poder servir a coletividade. Quando você recebe a Cristo, você morre para si e agora você se entrega para viver por um corpo, o corpo de Cristo. Então, uma frase que poderia ficar para mim e para você: depender é só de Deus, mas eu preciso do outro. Essa é o cerne. E Deus me dá alguns termômetros. Saber se eu estou na receita de Deus no sentido de não viver só, no sentido da verdadeira coletividade, porque isso é o discernimento da ceia do corpo de Cristo. Um deles, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Pronto, eu tenho um termômetro aqui. É nessa hora que a minha fé deixa de ser uma fé mística, não mensurável, e ela passa a poder ser medida. Por quê? Porque se eu não amo meu irmão que eu vejo, não adianta eu ficar mistificando a minha fé, dizendo que eu amo um Deus que eu não vejo. A mesma coisa Deus dá um termômetro para o marido. Ele diz: marido, vivei a vida comum do lar, com a esposa, com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então não existe a possibilidade de um homem de Deus dizer que está muito bem com Deus e está muito mal com a esposa. Por quê? Porque o termômetro que aprova que ele está muito bem com Deus é se ele está vivendo a vida comum do lar com a esposa, com entendimento. Deus nos dá termômetro e a gente precisa usar os termômetros, e o termômetro está na coletividade. A espiritualidade, ela nunca é medida na verticalidade. A espiritualidade, ela é medida na horizontalidade. A gente acha que ser espiritual é orar. Não. Ser espiritual é quando eu saio do quarto e eu sei me relacionar. Porque se eu sei me relacionar, então eu estou comprovando com quem eu estive dentro do quarto. É isso. Eu acredito que quando a gente fala desse aspecto comunitário, nós estamos falando de um aspecto da própria identidade do Deus que nós conhecemos e servimos. Porque o Deus que nós conhecemos e servimos, nós acreditamos que Ele é três, ao mesmo tempo que Ele é um. Então o aspecto comunitário, ele já está intrínseco na própria identidade do Evangelho. Não existe Evangelho sem um aspecto plural e sem esse aspecto comunitário. Porque se a igreja, ela é a extensão do cabeça que é Cristo, o corpo do cabeça que é Cristo, e esse Cristo, esse Deus que nós servimos e adoramos, ele se manifesta desde a eternidade como uma família de três, né? Alguns rabinos costumam dizer que Deus sempre foi uma eterna comunidade de amor, e quando ele decidiu expandir o seu amor, ele criou, né? Porque a criação, toda a criação e a joia da criação, que é o homem, é a expansão, a expressão materializada e física daquilo que Deus em espírito é. Três, uma família, uma comunidade. Então eu acredito que esse aspecto de nós entendermos a nossa interdependência dentro da comunidade, porque o que é interdependência? Interdependência é a dependência
entre 2 ou mais pessoas com o mesmo alvo e o mesmo objetivo. Então, o ponto aqui não é se nós... que nós temos que entender se nós somos dependentes ou não, porque nós somos interdependentes uns dos outros. Eu acho que o ponto que nós temos que pensar é essa nossa interdependência está nos levando para qual lugar? Porque que nós somos interdependentes uns dos outros e interdependentes da vida em comunidade, o ponto não é se nós somos ou não, porque nós temos que ser a única forma de sermos comunidade, a única forma de sermos igreja. O ponto é que papel essa comunidade tem feito em nós, porque você faz parte de um grupo, você querendo ou não. Ah, mas eu sou isolado, então você faz parte do grupo dos isolados. Entende? Mas eu sou uma pessoa altamente individualista, então você faz parte de um grupo cuja identidade que define esse grupo é o individualismo. Mas não tem como você fugir desse aspecto. A questão é de qual grupo você faz parte. Em qual tipo de comunidade, qual tipo de coletividade e de pluralidade você tá inserido. E aí nós temos que apontar o papel formativo das nossas comunidades de fé. E eu quero tentar, fazendo coro aos meus irmãos, caminhar um pouco desse conceito até para um campo mais da praxis, porque todos nós fazemos parte de comunidades. E o ponto é que nós viemos para uma conferência dessa e a gente recebe muitas palavras, só que a conferência termina no sábado, nós vamos voltar para as nossas comunidades. E ainda assim, quem tem um papel mais formativo nas nossas vidas não é uma conferência de final de semana, mas é a comunidade na qual nós pertencemos. Então, o que mais está formando você, o que mais está propiciando um ambiente de formação espiritual na sua vida é a comunidade a qual você faz parte. E aí a grande questão é que isso pode gerar uma frustração, pode gerar uma alegria. Você pode voltar para sua casa bem alegre, feliz, glória a Deus, porque eu faço parte de uma comunidade de fé abençoada, que tem me formado, que tem me discipulado, que tem proporcionado um caminho para mim desenvolver. Ou você vai meio frustrado, apontando possíveis dificuldades da comunidade de fé que você faz parte. Agora, esse retorno a consciência de que as nossas comunidades de fé são formativas, altamente formativas do nosso caráter, formativas da nossa espiritualidade, ela deve levar a gente para um lugar não de frustração ou de reclamação, mas para um lugar de responsabilidade. Porque você vai voltar para a sua comunidade. Se a sua comunidade não é de alguma forma saudável, está te nutrindo, justamente é por esse motivo que você está lá, para assumir a responsabilidade. Você foi justamente colocado lá, talvez numa comunidade que não está te nutrindo totalmente, eu não quero entrar nesses méritos, mas se você está lá, você foi colocado lá para assumir a responsabilidade de gerar na sua própria comunidade um ambiente que possa nutrir outras pessoas de forma saudável. Então, pastor, mas eu não faço parte de uma igreja que tem me formado, que tem me desenvolvido, que tem esse senso comunitário. Você está lá então para gerar isso. Você foi colocado lá para gerar isso. Porque se você, que tem essa consciência de que é necessário você adentrar nessa pluralidade, nessa comunidade e viver essa vida comunitária, você tem essa consciência e está num lugar onde isso não é manifesto ainda, é para você manifestar isso lá. Só tem esse objetivo. Porque, olha só, eu termino. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam voltando porque estavam frustrados. Eles estavam saindo da comunidade porque estavam frustrados. Jesus aparece para eles, se revela para eles, só que só se revela na mesa. Nem a pregação expositiva inteira de Jesus, porque Jesus no caminho fez uma pregação expositiva, né? Jesus no caminho foi falando tudo acerca do Filho do Homem, desde Moisés, os profetas. Isso não serviu para abrir os olhos deles, mas quando eles sentaram na mesa e ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Quando os olhos foram abertos, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para a comunidade. Porque se seus olhos estão sendo abertos numa conferência como essa, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para a comunidade para poder manifestar aquilo que você entendeu na comunidade. Amém? Aparentemente, muitas vezes, nós pensamos que existem vários sentidos possíveis para a vida, vários propósitos para a vida. Mas o próprio Senhor Jesus mostrou que só existem, no fundo, duas opções de vida, apenas dois caminhos. Ou um caminho de abertura para Deus é o outro, ou um caminho fechado em si mesmo, onde eu vou
tentar satisfazer os meus desejos, criar ídolos à minha imagem, à minha semelhança, que é o caminho largo. E a gente vive numa cultura saturada desse individualismo. Não sei se vocês viram, alguns meses atrás, viralizou a imagem de uma mulher, uma italiana, que ela casou com ela mesma, né? E 200 infelizes compareceram na cerimônia de casamento da mulher casando com ela mesma. Então é muita falta do que fazer, amém, queridos irmãos, né? Você casar com você mesmo, você tem que estar muito desocupado, assim. E aí chama soligamia, é verdade, soligamia, as pessoas casando. Uma vez eu vi um carro aqui em Belo Horizonte, estava um adesivo assim no para-choque, assim, eu me amo e vice-versa. Então, assim, tem pessoas que muitas vezes não falam isso, não expressam isso, mas é o modo que elas estão encarando a vida. Tipo assim, é tudo eu, para mim. Existe, por exemplo, uma mudança na arquitetura dos apartamentos, nas plantas dos apartamentos mais de 20 anos para cá. Se você compara ele, eu já vi isso numa palestra de arquitetura. Os apartamentos, as casas antigas, as áreas de convivência são sempre maiores do que as áreas íntimas. Então, tem uma varanda, tem uma sala de estar, tem uma sala de jantar, e os quartos são menores. As plantas dos apartamentos no mundo inteiro, nas grandes capitais, inverteu essa lógica. Agora, a sala de não estar, é para ir embora, é o home theater, lá dentro, onde eu vou assistir televisão, tem um cinema privado. O closet é 4, 5 vezes maior o tamanho que era antes. A mulher é uma centopeia, tem 100 pares de sapatos. Quer dizer, sempre privilegia agora o indivíduo, né? E não mais as áreas de convivência. Então a gente vive numa cultura, a geração mais nova, muitos aqui, os nativos digitais, é a geração que legitimou a palavra selfie, né? Os primeiros telefones, eles não tinham a câmera frontal. E quem tirava foto de si era considerado uma vergonha. Na minha geração cringe, né? Era considerado uma vergonha que alguém visse você tirando uma foto, tortando a mão de você mesmo. Na nova geração, já é legitimado. É considerado normal ficar filmando a si próprio, postando, a mesmo que a pessoa não tenha nada a dizer. A geração nova já naturalizou um comportamento que antigamente poderia ser considerado até patológico, né? De narcisismo, de um transtorno da pessoa. Qual que é o mito de Narciso? É aquela pessoa que fica tão enfeitiçada pela própria imagem que cai e morre afogada na água em si mesmo. Agora, o Evangelho quebra tudo isso. O Evangelho é a abertura para Deus, é o amor. O maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo como a si mesmo, de Levítico 19, é o verso do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, na Nova Aliança. São 8 citações. Isso mostra a ênfase. O que fica no final? A fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos eles é o amor. Então Jesus falou, nisto saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando a igreja não ama, quando a igreja não tem esse carinho, quando a igreja não se torna a comunidade que ela tem a vocação para ser, ela se degenera. Ela sai, era para ser um rebanho de ovelhas, mas aí ela se metamorfoseia num alcaté de lobos, um devorando o outro, um mordendo o outro, um tentando parecer mais que o outro, igual Diótrefes na 3ª carta de João, que gostava de ser o mais importante da igreja, estava endemoniado. Quer dizer, a pessoa quer estar acima de Deus, a pessoa quer ser aplaudida, a pessoa tem sede por aplausos, aí vem para o culto, eu não recebi nada hoje. O que disse que vai receber? Você veio entregar a tua adoração, se apresentar como sacrifício vivo de louvor a Deus. Então vem muitas vezes uma lógica de consumo na igreja, então uma mesa como essa, a gente conversar. Nós somos um corpo, cada um de nós é um membro e o cabeça é Cristo. Nós somos um edifício onde cada um de nós são pedras vivas e a pedra angular é Jesus. Nós somos uma família onde nós somos, aleluia, nós somos, o inimigo estava furioso, tá vendo? Olha aqui, ó. Nós somos uma família, então pertencemos à mesma família espiritual. Então, se a igreja vivenciar esse amor mútuo, essa mutualidade dos dons, quem sabe nós vamos iluminar.
e ter um vislumbre. O mundo vai ter um vislumbre do que é uma nova comunidade possível, um novo modo de existir possível. Que o Brasil continua polarizado, o Brasil continua um brasileiro matando brasileiro. Eu encerro com o Rui Barbosa essa rodada aqui, quando ele disse assim, que infelizmente, isso no século XIX, o que impera no Brasil é a lei de Caim, irmão matando irmão, é um fratricídio. Mas quem sabe pode imperar a lei de Cristo, né? E nós virarmos de fato, não um fratricídio, irmão matando irmão, mas uma verdadeira fraternidade, irmão amando irmão. Ô Davi, eu ouvi dizer que essa mulher que casou com ela brigou e foi embora de casa, é verdadeiro? Não, teve outro que falaram assim, você se casaria com alguém como você? Ele falou, não, eu acho que eu não mereço tanto, né? Então, pelo amor de Deus, né? Um pior que o outro. Bem, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou, independência ou morte. Essa frase não cabe para quem tem Jesus como a cabeça do corpo. Nós dependemos. E se declararmos independência, nós vamos morrer definitivamente. E a mesa onde Jesus senta é a mesa onde se senta filho de princesas e filho de escravos. Nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. O poderoso, existe um poder na mesa. Na noite que Jesus foi traído, ele sentou-se à mesa. Quando ele restaura a amizade com Pedro ali nas margens de Tiberíades, ele prepara uma mesa quando dá pão a Pedro e peixe. Quando nós somos para a glória, vamos ser recebidos numa mesa na boda do Cordeiro. Mesa é um local de restauração. Quando nós fomos a Israel, nós tivemos a honra de participar de um sabate, numa mesa judaica. E o mais interessante da mesa é que você coloca seus pés debaixo dela. E na mesa, eu não sou maior nem menor que ninguém. Na mesa eu não como melhor que alguém, eu como o que é servido nela. Na mesa eu olho nos olhos. Mesa, portanto, significa devolução de dignidade e honra. A mesa é onde Jesus senta. Só que existe algo mais relevante na minha análise de devolução de honra na mesa, que é, eu não vejo os seus pés. Significa dizer que a jornada que você fez até sentar nessa mesa não é tão relevante. O importante é o quanto a cultura da mesa vai impactar a sua jornada espiritual e eterna. E isso vai gerando uma sensibilidade. Eu já vou finalizar, porque os irmãos já falaram coisas tão poderosas. Eu vou finalizar com uma frase, que é uma frase da ordem franciscana. E é interessante porque o símbolo da ordem franciscana é um pelicano. Porque o pelicano é uma ave, ou é a única ave, que quando não tem alimento, ela bate, a mamãe pelicano faz isso, ela bate o bico no peito, tira a carne, sangra e coloca na boca do filho. E representa muito o que a sensibilidade do reino proporciona. Porque nós vivemos uma sociedade muito simpática. Só que simpatia na contemporaneidade, segundo a psicologia, é um sentimento sem produção. A simpatia é a esmola dos sentimentos. Muitos de nós somos simpáticos, pessoas matam com simpatia, são falsas com um sorriso no rosto, estupram com simpatia. Uns são apáticos, outros antipáticos. O evangelho é empático, e no original a palavra empatia significa tomar sua dor para mim. E você vê muito isso, né? Então, segundo a ordem franciscana, o pelicano representa o cristianismo porque o próprio Cristo sangrou, compartilhando o seu próprio corpo para homens irrelevantes como nós. É uma frase dos céticos que sempre me apacentou muito. Eu ia falar uma frase, mas vou falar outra, que gerou minha ressignificação. Quando eles disseram, como é possível você crer num Deus que está acima do Cronos, um Deus que não deprime, que inventou o universo, e seres humanos sem necessidade, que na verdade só são criadores de problemas. E quando eu ouvi, eu falei, uau, é isso mesmo, cara. Ele se reduz para amar gente relevante como nós. E a grande verdade é que só é possível entrar em ti. Essa é a frase franciscana, da ordem franciscana. Uma das suas poesias. Só é possível entrar em ti quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim
quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando sentarmos à mesa, eu não dei a possibilidade de te apresentar o Pai que é meu, porque você pode se sentir órfão na casa do meu Pai. Para que eu também não tenha a possibilidade de sentar à mesa contigo, se você não se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós, você me apresentar o Pai que é teu, porque eu posso me sentir órfão na casa do seu Pai. Que tal então ambos nos esvaziarmos, para quando sentarmos à mesa encontrarmos um Pai que é nosso? Falei para vocês que o negócio é sério, né? Quero fazer uma fala simples. Eu acredito que morte é todo aquele que trafega do nós para o eu, na perspectiva bíblica. Se você deixa de ser nós, caminha na direção do eu, você está morrendo. Lúcifer rompeu a sintonia da eternidade quando disse: eu subirei as estrelas do céu, as mais altas nuvens. Lúcifer rompe a sintonia da eternidade quando disse: eu. A eternidade só diz nós, não eu. É interessante pensar que como isso acontecia, eu não sei explicar, mas a gente tem referência de um Adão que recebia a visita de Deus todo dia. Amém? Deus mede o céu com a palma das mãos. Deus chama as estrelas pelo nome. Deus toma todos os oceanos na sua mão como uma concha. Deus toma as nuvens como seu carro. Alguém tão grande visitava Adão todo dia. Mas, em um belo dia, esse Deus grande se encolhe. Ele diz: não é bom que o homem esteja. Como é que alguém que recebe Deus todo dia pode estar sozinho? Como é que alguém que recebe essa visita todos os dias pode estar nessa condição de solidão? Deus se diminuiu diante da solidão de Adão. Não que ele não fosse capaz de supri-la, mas ele escolheu não fazê-la. Então, a vida acontece a partir dessa relação comunitária que se inicia ali em uma proposta de casamento, fraternidade. Mas quando Adão comete o pecado que cometeu, quando Deus aparece para ele e o questiona acerca do pecado, a atitude dele é caminhar na direção da morte, atribuindo culpa ao outro e não absolvendo a culpa que era dele. Então ali a gente tem a morte entrando no mundo, a partir da desobediência, mas consequentemente de uma relação que é rompida ali naquele diálogo entre Adão e Deus. Mas eu gosto de lembrar de Jesus na casa de Zaqueu. Quem lembra? Então morte é todas as vezes que eu caminho do nós para o eu. Não foi eu, foi a mulher que você me deu. Não foi eu, foi o outro. E a vida é quando Jesus decide jantar na casa de Zaqueu. Jesus não faz uma pregação na casa de Zaqueu. A gente não tem indício do que Jesus falou na casa de Zaqueu, mas a gente sabe que a presença de Jesus produziu em Zaqueu vida, porque ele disse: se acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir 5 vezes mais? 5 ou 6? 4 vezes mais. Naquele exato momento, Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa. Porque o comportamento da conversão de Zaqueu é voltar-se ao outro, é caminhar na direção do outro, é ressarcir o outro daquilo que porventura eu tenha lhe feito. E então vida comunitária é o caminho para a vida.
Nós fomos feitos para viver em comunidade. Termino te perguntando algo. De todos os pensamentos que você tem na sua cabeça durante um dia, hoje, por exemplo, o dia começou há pouco. De todos os pensamentos que você teve, quantos deles são sobre outra pessoa? De todos os pensamentos que você tem durante um dia inteiro, quantos desses pensamentos são referentes a alguém? E esse é o grande indício de que a gente foi feito para viver com o outro, para viver em comunidade. Então a independência não pode projetar uma descoberta vocacional, porque antes dessa descoberta você precisa ser curado, e você é curado na comunidade. Antes disso você precisa ser treinado, você é treinado na comunidade. E eu não estou dizendo que não há um processo individual, pessoal na busca ao Senhor, mas é a comunidade que produz todas as coisas que antecedem, que são anteriores a essa descoberta de vida, de vocação e de propósito, amém? Agora a gente vai dialogando aqui. Não, pode. Começa de você para cá. Mas é para falar sobre. Vai manter na pauta? Ou é o diálogo? Pode Ou manter. vai? Vocês ficam à vontade. Tá. Bem, quando você tem a sensibilidade de compreender o poder da igreja, o poder do encontro, você começa a analisar o quanto a igreja abençoa a sociedade. Há um termo que educa a mentalidade de uma criança chamada pedagogia, que é a ciência que educa a mente de uma criança. Existe um outro termo chamado andragogia, que é a ciência que educa a mente de um adulto. O interessante é que quando você vai a lugares como presídios, por exemplo, é um lugar onde o Estado tenta educar. Curiosamente, o Estado não tem o sucesso que deveria nesse lugar. Mas, curiosamente, quando aquele interno tem um acesso às Sagradas Escrituras, ou a visita de uma senhora de coque, tudo muda. A graça de senhoras que nem sabiam ler, mas que gerou a maternidade em homens como nós, nos mostra o poder e a força desse comportamento multigeracional. Onde em muitos momentos nós vai orar agora, filho. Gera em nós, cara, uma proteção e uma graça de Deus e uma semente eterna que germina por gerações e gerações. Então, quando eu analiso essa força, Vilela, que a igreja tem, que a comunidade tem na formação do ser social, particularmente eu sou fruto dela. A minha mãe, ela foi mendiga até os 9 anos. O meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Minha mãe, depois que meu pai foi assassinado, ela ficou sem recursos e começou a traficar drogas, infelizmente. Se tornou traficante internacional de drogas. Ela trazia cocaína para Brasília na época do Pablo Escobar, inclusive. E o interessante, cara, é que ela vai presa em 1991 e ela saiu da cadeia em 2014. Eu passei uma vida toda com minha mãe nessa realidade. E ela se converte em 1992 porque uma senhora faleceu. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. E essa mulher pregou em vários presídios e alcançou o coração da minha mãe dentro de uma cela. Eu ouvi mais sobre Jesus, ouvi na minha mãe dentro de um presídio do que ouvi nos maiores pregadores do Brasil. E ela ganhou uma geração de internas lá dentro. O interessante é que quem diria que o filho daquela interna viajaria a América Latina e o Brasil pregando para universitários. Amém. Difícil lidar com isso, né? Perdi até o raciocínio aqui. Mas quando eu analiso a minha história, por exemplo, eu sou fruto dessa força fenomenológica da comunidade. Esse poder que é extra-sociológico, que eu não aprendo em uma universidade, que o canudo não me apresenta, que o recurso é pobre demais para financiar esse tipo de educação.
é algo que a igreja... Eu me emociono, cara. É algo que a igreja proporciona. Por isso que eu falo. É nesse lugar onde filhos de princesa se sentam com filhos de escravos. É nesse lugar onde todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Essa é a força gloriosa, né, da comunidade. E eu finalizo, já que eu falei da minha mãe. Minha mãe hoje é uma empresária, ela é mulher de Deus, ela é a minha maior intercessora. Ela faz parte da igreja onde faz parte, ela é minha ovelha, e quando ela sonha, sabe aquela mulher que é tão profética, que quando sonha, eu gelo. Quando ela fala, Gil, sonhei com você. Ai, meu Deus do céu. Eu gelo, diante de Jesus, eu fico arrepiado. E ela é a mulher mais nobre que eu já conheci, sem sombra de dúvidas, eu sou fruto do amor da igreja, porque a igreja me deu uma família, mas a educação me deu dignidade social. E a gente não pode divorciar uma coisa com a outra. Sua vez, Davi. Tá uma resistência aqui, vamos orar aí. Pede pra sua mãe orar por mim lá, Gilberto. Então, palavra companheiro. Sabe o que significa a palavra companheiro? É muito bonita a etimologia do latim. É pão em comum. Uma pergunta para você: com quem você tem comido seu pão? Então, o cristão, o nosso pão é Cristo, é o corpo de Cristo. Então, deixar o desafio para nós amarmos também. Uma conferência começa para você não ficar na panelinha, para fazer novos amigos. É para você, foi falado aqui, paga uma pizza para alguém hoje, louvado seja Deus. É para você pegar telefone de quem mora na praia. Amém, queridos irmãos? Os mineiros. Quem sabe você vai conhecer aqui sua esposa, meu irmão. Olha aí que bênção. Eu conheci minha esposa no acampamento de igreja. Então, a comunhão já começa aí, o fogo do céu. Então, companheiro. Não confunda ser amigável com ser amigo. São de coisas diferentes. Ser amigável, você não fez mais que sua obrigação. Você é uma pessoa educada, você é uma pessoa... Jesus falou que até os pagãos se cumprimentam. Até o gentil, né? O Spurgeon tem uma pregação sobre Mateus 5, que ele fala que até os animais se cumprimentam. O cachorro, eles se cumprimentam. Um late, o outro responde. Então, você cumprimentar, você... ceder o lugar na fila, isso é uma coisa básica. O cristão vai além. Então eu te desafio a orar mais. Os que oram juntos permanecem juntos, sabe? Provérbios é o principal livro da Bíblia que fala sobre amizade. Leia Provérbios para ser um amigo melhor, uma amiga melhor. O amigo é leal em todo o tempo, o amigo não abandona, o amigo fala a verdade. Quem tem bafo? Quem não tem amigo. A pessoa tem bafo. Não tem quem chega e fala com ela assim: arruma tua boca aí. Se você abrir a boca ali, o coveiro vai te jogar terra na tua boca aí, porque ele vai pensar que tem alguém morto dentro de você. Então, você tem que ter alguém que fala. É melhor o tapa da verdade do que o beijo da traição de Judas. Alguém que fala, que te confronta, porque ama você. Mas quer dizer, o amigo vai ouvir. Friend, né? Vem de freedom. Olha, no inglês, olha que interessante, né? Ter liberdade, né? Amigo, a palavra friend no inglês, ela vem de liberdade, de se sentir à vontade. Jesus, ele, já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Então, uma conferência esses dias aqui é para você construir amizades. Não tem ninguém aqui torcendo para você ir embora daqui pior. É o contrário. O Vilera está mandando mensagem, ele manda todo dia mensagem até chegar hoje, orando, clamando para vocês saírem daqui melhores, cheios do Espírito Santo, com amizades saudáveis, cheios da palavra de Deus, cheios de visão, cheios de alegria. Então vamos valorizar. O que adianta também? Ter conhecimento, ter títulos, ter as coisas e não ter amor. Tem uma coisa impressionante em 1 Coríntios 13. Ainda que eu dê a minha vida para ser queimada, fazer parte de todas as revoluções, se não tiver amor, não serve para nada. Porque foi para o meu orgulho, foi para o meu nome aparecer, e não para o nome de Jesus ser exaltado. Então, que sejam dias de quebrantamento, sabe? Tem um menino, um colega meu de Guarapari, lá no Espírito Santo, o e-mail dele é surimicantas@hotmail.com. Aí ele falou assim: qual que é o seu e-mail? Ele disse: Surimicantas. Como é que escreve Surimicantas? É com I, com Y? Eu não sei escrever em língua, eu só sei falar. Aí eu pensava que língua estrangeira era ágrafa, mas ele... Aí o que adianta você ter, né?
fala igual crente, se comporta igual crente, mas não tem amor. Não tem amor, né? Ninguém quer saber, os seus colegas da faculdade, na escola, por quê? Porque você é um estúpido, que humilha os outros, que grita com os outros, que prefere ter, né, razão, humilhar o outro beligerantemente, do que amar, confrontar em amor. Então, a maturidade cristã, Paulo fala assim, ó, que nós não podemos ser meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O Natan falou aqui da pessoa que a teologia dela é da última conferência. Tem gente que a teologia da pessoa é do último pregador. O que o último pregador falar, ele acredita. Não, isso é a pessoa sem raiz, isso é a pessoa sem âncoras, né? Mas aí Paulo fala assim em Efésios, não, vamos crescer em tudo, na verdade e no amor, no cabeça que é Cristo. Então, se a marca da imaturidade espiritual é a instabilidade, a marca da maturidade é o equilíbrio de amor e verdade. Se você tem a verdade, mas não ama, você é herege. Por quê? Porque o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Entendeu? Não, você ama, mas não fala a verdade, aí você é frouxo. E não é uma coisa simples. Então, a maturidade é aprender a falar a verdade em amor. Amar, mas falar a verdade. Louvado seja Deus. O primeiro movimento após a igreja ser cheia do Espírito Santo, Pedro pregar o seu sermão, 3.000 almas se convertem. Então nós estamos falando ali de uma igreja cheia do Espírito Santo, altamente pentecostal, que, né, Pedro ali, ousadia, cheio do Espírito, pregando. E aí parece que dá um lapso, porque rapidamente a gente vai para... E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a reação instintiva de alguém cheio do Espírito Santo é perseverar na comunhão. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais experiências com Deus você tiver, mais você vai ser empurrado para a comunhão. E isso também empurra a gente para a vocação. Porque qual é a nossa lógica? A gente geralmente pensa assim naquela lógica de vocação bem padrão, né? Então, ganha para Jesus... E aí, vamos fazer um sermão, vamos ganhar um monte de gente para Jesus aqui, vamos ter ações evangelísticas, te ganha para Jesus, aí a gente junta tudo num lugar e vamos ver o que vai dar. Só que a dinâmica de Atos 2, ela mostra exatamente o contrário. Ela mostra que, como resposta a eles perseverarem na doutrina, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, sinais, prodígios, maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos, tinham tudo em comum. E aí, depois de tudo isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, a lógica no reino de Deus para o cumprimento da vocação, ela é o contrário. Você não evangeliza primeiro, vive igreja primeiro, que daí Deus pode confiar a nós, os filhos dele. Entende? Então, você já pensou que pode ter gente que Deus não confiou pra gente ainda porque a gente tá mal resolvido nas nossas relações? Porque primeiro persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações e tudo mais. E aí, depois de tudo isso, quem acrescenta? O Senhor. Então, se o Senhor não está acrescentando, talvez nós não estamos vivendo a igreja certa. Tá, só isso. Bom, meus queridos, eu fico muito feliz que o Senhor trouxe cada um de nós aqui. E Deus nunca perdeu tempo, mas parece que o Espírito do Senhor, Ele está nos convencendo também a gente não gastar mais tempo. A Bíblia fala, Paulo explica, diz, não sejais tolos, sejais sábios, remindo o tempo. Então a distância entre o tolo e o sábio é o que ele faz com o seu tempo. Então assim, não tem mais como a gente pegar um ônibus, viajar 20 horas, 25 horas. Esse moço que está aqui no lado, Felipe Vilela, eu vi ele se esfolando literalmente por todo esse tempo para a gente estar aqui. Então tem que ser proveitoso estar aqui realmente. Então quando você pensa coletividade, quando você pensa que em Cristo Jesus a convergência é para unidade, é para coletividade. Uma coisa que é importante que você saiba, você que é jovem, você que é adolescente, mesmo que você, porventura, não tenha essa boa experiência,
mas você ganha do Senhor o direito de aplicar ela a partir do Cristo. Que experiência estou falando? O laboratório da unidade, o laboratório da comunhão, o laboratório da unidade é a família. É a família. Por isso que o Evangelho inicia a partir de um casamento. Um Cristo com uma esposa chamada igreja. A Bíblia começa com um casamento e ela vai acabar com um casamento na boda do Cordeiro. Deus, ele tinha uma esposa chamada Israel. Dessa esposa nasce um filho chamado Yeshua, a quem ele confere uma esposa chamada igreja para ter muitos filhos semelhantes ao dele. Então, se você recebe o Evangelho e você não tem isso como premissa da sua vida, você pode até ser alguém muito envolvido naquilo que eu gosto de chamar de resgate. Por quê? Eu e você fizemos parte de uma igreja, a igreja brasileira. Ela é muito boa no resgate. Talvez seja a igreja mais evangelística do mundo. Nós somos bons no resgate, mas nós somos muito ruins na continuidade. Muitas vezes a gente salva o perdido, depois mata o salvo para ter o que salvar de novo, porque a gente não sabe continuar. Então, é glorioso. Como que o Araújo pode honrar o seu resgate, dando continuidade para que outro não precise ser mais resgatado? A semente messiânica sobre a face da terra é perpetuada quando um pai e uma mãe passam para o seu filho. Porque a família é o veículo missional de Deus. É Deus se tornando eterno no homem que é finito, por meio da geração. Então, a coletividade, o ensaio, o treinamento, o laboratório é a família. Por isso, se você não consegue viver a plenitude disso dentro da sua casa, faça o maior exercício. E quando começar a sua, tenha isso como meta absoluta de vida. Porque senão Deus sempre tem que criar um recurso de resgate. Vou encerrar em 1 minuto e 24 minutos que eu tenho. Eu vou dizer o seguinte: pense em salvação e reino. Não por um momento, separe duas esferas de uma mesma jurisdição. Uma coisa é sair do Egito, é ser salvo. Entrar em Canaã é entrar no reino. Você pode estar fora do Egito com uma mente de escravo, mas não poderá entrar em Canaã como uma mente de escravo. Moisés salvaguarda aquela pessoa maravilhosa, profética de Moisés. Vamos pensar só no homem. Moisés, ele não era um homem que tinha vida familiar. Moisés não tinha senso de paternidade. Foi criado por 3 mulheres. Sua mãe, Joquebede, a filha de Faraó, sua irmã mais velha. Ele não circuncidou seu filho. E toda a igreja de Moisés não circuncidou seus filhos. Logo Deus usou ele para o quê? Para um movimento de libertação. Mas ele não pôde ser inserido no movimento de construção de reino. Canaã, começar a nação de Deus lá. Quem Deus chamou? Chamou uma nova liderança chamada Josué. Qual era o slogan de Josué? Quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e a minha casa. Se você não tem uma mentalidade familiar, Deus vai contar com você e você vai trazer muitas pessoas para Cristo, vai salvar muitas pessoas, mas depois vai ter que pegar da sua mão e dar para quem pensa em família. Por quê? Porque sem família você pode sair do Egito, mas para entrar vai ter que ter essa mentalidade. E por isso que é um desafio para mim, para você e para uma geração que não quer casar, que quando casa não quer ter filho, que não pensa a coletividade, que quer a preservação do seu corpo, por isso não quer amamentar e coisas do gênero. Nós recodificando a nossa mente no padrão do Evangelho, nós vamos entender que o homem coletivo começa a partir da casa, e como nós temos muitas jovens aqui, que isso seja um instintivo, um selo dentro do seu coração. Dessas coisas todas que nós temos ouvido, assim, que aponta para essa coisa da coletividade da fé, eu acho que existem algumas palavras que são fundamentais para isso ser possível e que, de certa forma, representam muito bem o que é seguir o Evangelho, né? O que é seguir a Cristo.
As palavras como compaixão. A expressão compaixão aparece o tempo todo no Novo Testamento. Antes de qualquer grande milagre, quando você olha os 4 evangelhos, antes de qualquer grande manifestação apoteótica do poder do reino de Deus, especialmente antes dos milagres, você tem essa expressão, moveu-se de íntima compaixão. E a compaixão é uma forma contracultural do nosso tempo, porque o nosso tempo é marcado por um desejo incontrolável pelos interesses pessoais. Então, compaixão é o contrário disso, porque você sente a paixão com o outro, a dor do outro, empatia, ou seja, sentir a dor do outro, perceber que o mundo não se reduz aos seus próprios interesses, mas o evangelho te leva a olhar o mundo para além de si mesmo. Só há nome de Deus santificado se o Pai for nosso, e o Pai sendo nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Então, no pão nosso, no Pai nosso, no nosso que busca o perdão, ali o nome do Senhor é santificado. Nós blasfemamos contra o nome do Pai quando tornamos o espaço da nossa fé um lugar, por exemplo, de disputa, de vontade de poder. O Carlos Nejac vai vir aqui falar para a gente, que é um poeta maravilhoso da Academia Brasileira de Letras. Ele, em um dos seus livros, ele tem uma poesia lindíssima que vai dando voz aos personagens bíblicos. Ele dá voz a Caim e Abel. E em Abel ele diz assim: o meu irmão foi me matando primeiro em seu coração e depois me atingiu. Eu estava numa conferência, eu soube que ele estava, eu morava em Joaçaba, Santa Catarina, próximo ali de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. E aí eu soube que o pastor Luiz estava lá, ia ter uma conferência lá, e eu fui nessa conferência. E aí foi eu, meu pai, a Stephanie era minha namorada na época, que hoje é minha esposa, e nós fomos nessa conferência. E lá, nessa conferência, meu pai, rapidamente para te contextualizar, eu sou de berço cristão, então quando eu falo acerca do papel formativo da comunidade, eu não tenho um testemunho de, não tanto de restauração nesse sentido, mas eu tenho um testemunho de edificação, de continuidade, como o pastor Juscelio falou. Eu sou fruto de... Eu não tenho aquele testemunho forte de que eu acho que o mais radical que eu fiz foi chupamento e tomar Coca-Cola. Foi a coisa mais radical que eu fiz na minha vida. Mas porque a gente criou num ambiente... Então, eu sou filho de pastor e não estou revoltado com a vida. Estou muito feliz e nunca tive problema nenhum com isso. E tenho um pai maravilhoso. Eu quero só deixar isso, eu sei que eu estou me estendendo, mas eu já vou passar. Mas como, assim, um testemunho de edificação para você, de que dá certo, tem como dar certo. Né? Então, assim, eu não tive problema com meu pai por ser filho de pastor, nunca tive crise por causa disso. Talvez você tenha, a gente pode te ajudar se você tem, mas tudo sempre muito bom. E olha que interessante, nessa conferência nós tivemos uma experiência muito poderosa, que o pastor Luiz estava pregando, ele foi, ministrou uma palavra profética para nós, que mudou a nossa vida, que virou uma chave dentro de mim, e ele, quando ministrou isso, que muitas coisas, inclusive, que estamos vivendo hoje, ele disse assim, se você é pastor dele, se você é líder desse jovem, desse adolescente aqui, você invista nele, porque Deus vai usar muito ele, tal. Aí terminou aquele culto, meu pai veio chorando perto de mim, me pegou pelas mãos, meu pai, pastor Batista, meu paizão, o homem mais sábio que eu conheço na minha vida é o meu pai. Ele me pegou pela mão, me levou até o pastor Luiz Hermínio no final daquela reunião toda e falou assim, pastor Luiz, o senhor disse que quem fosse líder ou pastor, alguma coisa dele, era para investir nele. Eu sou o pai dele e hoje sou também o pastor dele. Eu investi nele. E a melhor forma de eu investir nele é colocando ele debaixo da tua paternidade para você treinar ele. E ele naquela hora,
me confiou ao discipulado do pastor Luiz Hermínio. 2 semanas depois eu estava morando em Itajaí. Por que eu quero dizer isso? A igreja que a gente sonha existe e a gente está construindo ela. A paternidade saudável que a gente sonha existe. O meu pai, que poderia, né, pensar, igreja pequena, aquela coisa de filho de pastor que fazia tudo, ele pegou e me confiou a paternidade, ao discipulado de alguém que iria me conduzir para o destino profético que Deus tinha estabelecido para a gente viver, e hoje a gente está vivendo isso. Então se conecte, seja intencional, construa aquilo que você sonha em viver, seja altamente intencional nesse sentido, em nome de Jesus. Aleluia. Você acha que o Natan é o que é hoje por causa do Luiz Hermínio ou por causa do pai dele? Se não tiver fundamento, pouca coisa pode ser construída. Daqui, o testemunho do Araújo, eu queria ouvir 10 vezes, 100 vezes, eu quero ouvir de novo, que é muito impactante. Pensava que você lá ministrando seu testemunho. Mas aqui está o testemunho do seu filho. Amanhã. Ele não vai dizer foi arrancado disso ou daquilo. O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Eu quero que você tenha isso no coração, jovem. Talvez hoje você não pode dizer o que o Natan está dizendo, mas amanhã seu filho poderá falar de você. É isso que pensamos. E eu quero parabenizar cada um de você que se esforçou, saiu de casa, veio para esse ajuntamento solene. Talvez muito, às vezes, para alguns aqui, além da sua consciência ou até mesmo da sua motivação, mas você veio para dentro desse universo chamado coletividade. Você não veio para assistir ou para ouvir alguém especial, ainda que você admire, tenha carinho, se conecte por empatia com um ou outro. Isso é maravilhoso, é lindo, eu também faço isso, mas em especial você deu um passo para esse universo de coletividade que está sendo criado. É muito bom, eu quero parabenizar você. Eu vi também nessa proposta e ganhei de presente estar no meio desses homens tão estudados. Eu que fui para a escola só para comer merenda e pegar piolho, eu fico olhando esses homens. Mas uma coisa que eu vi que Deus me deu de presente aqui, que vê tanto acúmulo de intelectualidade apoiado na graça e não em si mesmo, porque é esse tipo de inteligência que glorifica a Cristo. Então eu passaria muito tempo ouvindo esses homens de verdade, e foi um presente. Quero poder apertar um pouco mais os laços, porque eu sempre digo que a costureira não costura, quem costura é a máquina. O papel dela é juntar as duas partes. O nosso papel é aproximar. Quem costura é o Espírito Santo, e Ele é que faz esse papel, mas a minha responsabilidade é aproximar. Então, parabéns por você que investiu tempo, dinheiro, renúncia e sacrifício para estar aqui vivendo isso juntos. Muito bem, também me sinto muito honrado em participar dessa partilha, dessa celebração. Eu acredito muito na igreja. Eu acredito muito na igreja porque acredito no poder da comunhão, no poder da partilha, no poder do serviço, no poder da graciosidade, do amor. Igreja é esse espaço. Tem muita gente que está desistindo da igreja. Eu, de alguma forma, caminhei durante muito tempo em espaços acadêmicos, e há muita gente em espaços acadêmicos ou fora que olham para a igreja e não acreditam mais na igreja. Eu acredito na igreja, meus irmãos. Eu acredito na comunhão dos santos. Eu acredito no poder do Espírito na comunhão dos santos. E estar aqui com vocês, falando sobre comunhão, para mim é um fôlego, esperança. Porque nós somos o coração, nós, a igreja do Senhor, somos um coração num mundo sem coração. E eu termino convidando vocês, e faço parte disso, a fazer algo que um poeta lá do sul do Brasil disse.
Ele diz assim, ó: dá de ti a homens e a mulheres, dá de ti como as árvores dão, como as fontes dão. Nós somos convidados por Jesus a sermos fonte, a sermos árvore, a sermos fruto. E eu creio nisso, na lógica da comunhão, da partilha do reino de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Período rico, maravilhoso. A gente volta às 15 horas, para ouvir 3 irmãos abençoados que vão certamente acrescentar muito a sua vida. Amém? Amém? Vai ser diferente, simultâneo. Depois a gente explica. A gente vai começar com Gilberto, Keneterra e você. Pode ser nessa ordem? A gente teve umas mudanças. Não. Vai ser cada um monólogo. Tá bom? Olha só. Isso, tipo um TED. Isso, exatamente. Numa rua com muitas igrejas. Muitas igrejas. Talvez a gente deveria ter só um restaurante. Porque depois de orar diferente, cantar diferente, cultuar diferente, nós seríamos unidos pela fome. E sentaríamos todo mundo à mesa para comer junto. Então, quando você está à margem da morte, você prioriza aquilo que é prioridade. Jesus, às margens da morte, fez a oração de João 17, que eles sejam um. Então, que você entenda que o elemento mais importante da sua fé não é o que você pensa, é o irmão que está do seu lado. Amém? Olha para ele e diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não, brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Que Deus nos ajude. Davi, você pode fazer uma oração? Vamos ficar de pé? É oração de almoço? Não. É oração mesmo? É oração mesmo. Ele perguntou se era oração de almoço, que é rápida. É oração mesmo. Abre sua mão aí. Deus, obrigado, Senhor. Nós estamos tão agradecidos por tudo que nós temos aprendido aqui, pela comunhão, pelo amor do Senhor manifesto. Fica conosco, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor Jesus seja exaltado na nossa vida, que nós possamos ser obedientes aos grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, possamos amar de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, e que nós também possamos amar ao próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor demonstrou, lavando os pés, servindo os irmãos. Ó Deus, nós oramos em especial, se alguém às vezes triste aqui essa manhã, que precisa liberar perdão, precisa de cura nos relacionamentos. Deus, nós queremos ir para uma reta final de ano abençoada, Senhor. Nós queremos ir para uma reta final de ano agora de surpresa, de colheita. Ó Deus, de amizades transformadas, de relacionamentos transformados. Cura, Senhor, traumas. Tira de nós raízes de amargura, Senhor. Tira de nós, ó Deus, às vezes uma palavra que foi lançada cai por terra em nome de Jesus. Uma palavra que entrou no coração e virou a cara. Deus, tira os picuinhos do nosso meio, Senhor. Possamos ser uma juventude madura, cheia de amor, cheia de graça, cheia de verdade. Enche-nos com teu Espírito Santo. Que possamos ter agora um almoço abençoado, um período maravilhoso, Senhor, de comunhão, de alegria. Fica conosco neste dia, nós te pedimos. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz...